dia, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Glória a Deus. Estamos aqui nessa live de domingo. E ontem eu não consigo pôr essa live mais cedo, a não ser nessa hora. Acredite se quiserem. Gostaria de compartilhar algo aqui, a qual Deus compartilhou em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você que é amante da palavra de Deus. Eu quero falar alguns versículos aqui, mas eu quero ler 2 Crônica, capítulo 18. Depois ainda vamos falar sobre Elias. Hoje vamos falar sobre os profetas na Bíblia. A aliança entre Josafá e Acabe. Já estamos na hora do almoço. Sempre Deus ele me dá a palavra, os tópicos neste momento, queridos. Então eu vou ler a palavra de Deus. Vou ler a palavra de Deus. Aliança entre Josafá e Acabe. E tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E aos cabos de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância para que seu povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E lhe disseram: sobe, porque Deus dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultamos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse-lhe: traz aqui depressa Micaias, filho de Imlá. É Micaias ou Micaía, não sei quais o nome do meu filho, mas parece que o significado é quase a mesma coisa: quem é como Deus. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras. Estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. Zedequias, filho de Kenanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirá o Ciro, até todos consumirem. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e prosperará, porque o Senhor o dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras do profeta a uma boca são boas para com o rei. Quer dizer, teria que falar o bem do rei. Por quê? Porque eles sentavam na mesa.
Veja, pois, também a tua palavra como de um dele. Fala o que é bom. Porém, Micaías, que temia ao Senhor, disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? Ele disse: sobe e prosperará, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor a este: não tem senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e as suas esquerdas. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerá. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Canaã, se achegou e feriu a Micaias no queixo, e disse: por quê? Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: eis que o verá naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel: tomai-o Micaia, e tomai-o e levai a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direi: assim diz o rei: mete esse homem na casa do cárcere, e sustenta-o com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias: se é que tornares em paz, se tu tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi, povos, todos isto. Eu quero fazer um oração agora. Estou com frio aqui, hein? Senhor Jesus, fortalece-nos enquanto nos empenhamos em ficar mais parecido com o Senhor. Sincero, honesto e confiável. Obrigado por nos sustentares enquanto vamos buscando alcançar os seus padrões. Querido, deixa eu dizer uma coisa. A gente vem para a palavra, e quando a palavra é dada por Deus, vai descortinando mais algumas coisas que Deus vai colocando no tópico. E uma coisa que Deus descortinou para mim aqui agora foi de Josafá ter o ímpeto de querer consultar um profeta do Senhor. É forte isso, hein? É que muitas vezes eu vejo no nossos dia a dia, nós temos até ímpeto de consultar o nosso Deus, mas quando ele não fala do jeito que a gente quer, hein? Quando ele não fala o que a gente quer ouvir,
a gente fala, então eu vou fazer do meu jeito mesmo. Se ele fala o que nós queremos ouvir, a gente, oh Deus, oh maravilha, tu é Deus mesmo, né? A gente fala, ah, Deus, eu sabia que Deus era comigo. Mas quando Deus contraria nossas solicitações, a gente resolve fazer o que já estava na nossa telha, que na verdade é tomar aquela decisão que parece que vai ser boa, mas que vai quebrar nossa cara. Então, se eu tivesse um tema para dar nessa mensagem, seria isso. Um profeta tem duas opções. Um profeta vai ter duas opções. Uma agrada a Deus, outra não. Primeira, sentar na mesa do sistema, que significa se omitir da verdade. Olha aqui, ó, esses 400 profetas sentavam na mesa do sistema. E eles eram sustentados pela mesa do sistema. Então, por isso, a voz deles tinha que ser uma só. Um mentia, todos mentiam junto. Porque eram sustentados ali. Não queriam perder o lugar na mesa do sistema. Mas o profeta, ele tem uma segunda opção. Ou ele senta na mesa do sistema, que significa se omitir da verdade, e ele tem a segunda opção, ou ser um perturbador do sistema, por ser um defensor da verdade. Então ele tem essas duas opções. Se ele sentar na mesa do sistema, que significa se omitir da verdade, porque ele se alimenta, a sua voz tem que ser uma só, ele tem que falar aquilo que o rei quer ouvir, mas só que Deus vai ser contra ele. Nós vamos mostrar isso já. Agora, se ele ser um perturbador do sistema, por ser um defensor da verdade, todo aquele sistema vai ser contra ele, mas Deus vai ser por ele. Deus vai ser por ele. Então nós vemos aqui, porque aquele que é o perturbador do sistema, ele é um defensor da verdade. Foi o que Acabe disse a Elias. Quando Acabe viu a Elias, disse, tu és o perturbador de Israel? Elias disse, eu não perturbei Israel, mas tu e a casa do teu pai deixasse os mandamentos do Senhor. Você está entendendo, querido? Então Deus levantou Elias, depois vamos voltar aqui no tópico da mensagem. Então Deus levantou Elias em uma ocasião que a adoração a Baal ameaçava a própria existência da adoração de Jeová em Israel. E eu fui buscar aqui o original da expressão perturbador, porque é muito interessante você saber o original da expressão perturbador, que vem do grego akihar, que é confundir. O que é confundir? Alguém está ali certo por algo. Alguém está ali certo que aquele era um Deus. Aí você chega e apresenta o teu. Vai confundir quem está ali ou não? Então esse é um dos significados dessa palavra. E outro significado da palavra akihar é turvar. O que é turvar? É quando a água da chuva escurece uma água do rio que está límpida. E quando essa água que está límpida é escurecida pela água da chuva,
pessoas é acostumada a beber água ali, mas quando voltam para beber, vê que a água está turva, que a água está manchada, a água está escura. Vão querer beber água ali? Não vão querer, porque a água está manchada. A água foi comprometida. Então Elias, ele veio para turvar. Deus levantou Elias para turvar, para manchar, mostrar realmente quem era Baal. Ele veio para confundir, ele veio e anunciou o seu Deus, para mostrar que quem controlava a chuva, os trovões, quem controlava tudo era Deus. E ele ia provar isso. Agora, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, voltando para o tópico da mensagem, que é em 2 Crônicas, capítulo 18, que Josafá, ele até queria consultar Deus. E ele iria acreditar em Deus, se aquilo que Deus falasse fosse o que ele queria. E o problema que nós estamos vivendo hoje é esse. Nós queremos seguir a Deus. Nós falamos que vão na igreja fazer culto para Deus. Senhor, eu vim aqui para te cultuar, mas na verdade o culto é a nós. Porque quando chegamos lá e Deus começa a dizer a verdade, como Micaías falou, já não serve para mim. Eu quero ouvir aquilo que eu quero. Como diz Paulo, ele chega a dizer que com o tempo deixarão a verdade e buscarão profeta segundo seus preceitos, que falará coisa que fará cosca nos seus ouvidos. O que é fazer cosca? É quando alguém fala o que a gente quer ouvir. Então Josafá falou assim, ó, o meu povo será o seu povo, o meu carro de cavaleiro será o seu carro de cavaleiro. Porém, não tem um profeta do Senhor aqui? Até aí tudo bem. Ele não queria somente a palavra de 400 profetas que comia na mesa de Acabe, mas ele queria ouvir um profeta do Senhor. E aí nós acabamos de piorar. Nós acabamos ainda de se enrolar mais ainda. Porque quando buscamos ao Senhor e tivemos a chance de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós realmente, porque é a palavra de Deus, ela não vai passar. Passará o céu e a terra. José ficou na palavra. Passou o céu e a terra. Veio a cova, ele sobreviveu, porque ele estava na palavra. Foi vendido como escravo, passou o trabalho de escravidão, sobreviveu, porque ele estava na palavra. Veio a tentação pela mulher de Potifar, ele venceu a tentação, porque ele estava na palavra. Ele não estava no sistema. Então, por último, veio a cadeia. Ele sobreviveu porque ele estava na palavra. Passou o céu e a terra, mas ele prevaleceu porque ele estava na palavra. Você está entendendo? Então ele disse, não tem mais. Porque, queridos, os verdadeiros profetas do Senhor, eles tinham dois lugares aonde você encontrava ele. Aonde se encontrava um profeta do Senhor? Só Natã, que vivia no palácio de Davi. Mas não foi Natã que pediu, Davi, me leva para o teu palácio? Não. Foi Davi que levou Natã para morar no palácio. Por quê? Porque Davi mantinha Natã perto dele como um botão
como um botão de advertência, como um botão que se ele saísse fora, Natan estava ali para mostrar o caminho para ele. No entanto, que quando ele errou, Natan estava ali perto e falou, profetizou, que ele tinha pegado a cordeira daquele único homem para matar, para fazer festa. Agora, se você olhar na Bíblia os demais profetas, quando nós estamos lendo aqui sobre Micaías ou Micaia, aonde ele estava? Quando mandou buscar ele, aonde era o cenário dele? Ele estava no calabouço, sendo sustentado com pão da angústia e água da angústia, por causa da verdade. E ele poderia minimizar. Ele poderia lá no calabouço falar assim, ó, quando eu for tirado daqui, eu vou ser obrigado a falar com os profetas, com os 400 profetas que sentam na mesa do sistema, eu vou ser obrigado a falar a mesma coisa, senão eu vou parar, vou morrer aqui. Mas sabe, querido, lugar de profeta crescer é no calabouço. Lugar de você adquirir músculo espiritual e ser disciplinado para falar a verdade é no deserto de Deus. Então tinha 2 lugares que os profetas verdadeiros viviam. Era no deserto, eles nunca sentavam na mesa do sistema. Ou no calabouço, sendo punido pelos reis, porque tinha dado uma palavra de verdade para eles. Então Saul, ele tinha medo dos profetas, porque os profetas eram intransigentes quanto à mentira e à feitiçaria. Quando um profeta entrava na cidade, já corria. Aquela mensagem era enviada na frente para o rei, o profeta está entrando na cidade, e sabia que quando ele vinha, o machado torava. Era para falar o que Deus mandava. É por isso que eles não sentavam. Esse é o problema de alguém querer viver sentado na mesa do sistema. Esse é o problema das pessoas do profeta querer viver enturmado, do profeta querer viver perto dos seus líderes. A hora que a verdade, Deus for a verdade na boca, ele não vai querer falar. Então, a Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versículo 80, e o menino crescia e se robustecia espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se em Israel. Estamos falando de João Batista. Ele esteve no deserto, na solidão, escondido, até o dia que ele havia de se mostrar. Então a Bíblia fala que ele crescia no deserto. Ele crescia na solidão. Ali ele era disciplinado pelo Espírito para falar a verdade. E nós vemos aqui Micaías, que estava no calabouço. Então, ao consultar, mas só que Acabe falou assim, eu não gosto desse profeta, porque ele nunca fala o bem de mim, só fala o mal. Em outras palavras, ele nunca mente que nem os profetas que sentam na minha mesa. Ele é sempre um defensor da verdade. Mas quem sabe agora que ele ficou todo esse tempo preso no calabouço, sendo sustentado com pão e água, ele muda de lado. Porque é isso que o diabo faz com quem fala a verdade. O diabo aperta a bota de quem fala a verdade, para quem fala a verdade vender a verdade. O diabo aperta a bota de quem fala a verdade. Veja que quando o povo começou a glorificar a Deus, porque soube que um libertador os ia tirar do Egito. E quando o faraó ouviu isso, o faraó falou assim, eles estão ociosos, que esse negócio de libertador aumenta
a quantia de tijolo para eles, dobra, eles vão ter que fazer tijolo em dobro. Eu quero ver se eles vão parar com essa ociosidade. Então, quando alguém glorifica, quando alguém fala do nome desse Deus poderoso, quando alguém fala a verdade, se torna um perturbador do sistema. Aquele que contraria, aquele que veio para turvar, aquele que veio para confundir. Então ele não vivia na verdade, queria que Deus falasse a verdade dele. Então Micaías, filho de Enlá, disse a Josafá: então quando Micaías chegou, Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirá o Ciro, até todos consumirem. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperará, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Mas era mentira. Era mentira, queridos. Não adianta a gente pegar profeta para nós segundo as nossas solicitações. A Bíblia vai me despir. A Bíblia vai falar a verdade para mim mesmo. Mas muitas vezes nós não queremos a verdade da Bíblia. A Bíblia fala que quando o povo de Israel escolheu Saul como rei, Samuel ficou triste. Mas só que veio a palavra do Senhor a Samuel e disse: Samuel, eu estou mais triste do que você. Porque não é você que eles estão abandonando, sou eu. Fui eu que os trouxe do Egito como asa de águia. Fui eu que abri o mar para eles passar. Fui eu que os sustentei com maná no deserto. Fui eu que abri o Jordão. Fui eu que derrubei a muralha de Jericó. Porém, eles acham que não está bom. Eles querem um homem para falar para eles o que eles querem ouvir no tempo deles e na hora deles, Samuel, porque o que eu tenho com o homem vai acontecer no meu tempo e para eles não tá bom. Então acharam um rei bonito que falasse para eles. Querido, nós temos que entender uma coisa: nós não podemos se enganar. Nós não podemos buscar nesses dias profetas sobre a nossa solicitação que fale o que nós queremos ouvir, porque aquilo que nós queremos ouvir não vai prevalecer. Se aquilo que nós queremos ouvir tem a ver com essa terra, tudo que está na terra passará. Por favor, o que nós queremos ouvir tem que ter a ver com a palavra. Com a palavra. Olha aqui, ó, 400 profetas falando que Acabe queria ouvir, mas Acabe, ele tinha feito um bosque no fundo da sua casa. Acabe, ele fazia sacrifício no fundo da sua casa. Acabe fez mal aos olhos do Senhor, e os dias dele estavam sendo contados. E quando Deus resolve que o dia de alguém vai acabar na face da terra, não adianta eu chamar alguém com profetada para falar, para me alegrar, para deixar a minha mão tonta para buscar os donativos na minha carteira para me ofertar. Não adianta. Se Deus declarou algo na minha vida, vai ser aquilo que declarou. Não adianta eu ficar preocupado com o que vou comer, com o que vou beber. Se amanhã, meio-dia, Deus decidir que eu devo partir dessa terra, não é a minha preocupação que vai fazer eu viver até meio-dia e 2.
Quando chegar meio-dia, acabou. Deus decretou que o meu tempo acabou na terra. Então não se enganamos, queridos, buscando profetas sobre a nossa solicitação. Com pressa, que Deus fale logo, quando não é Deus que está falando, só para alimentar o meu ego. Só para acalentar as lágrimas que derrundam sobre o meu rosto. Hoje Deus falou comigo se enganando, sendo que não é Ele. Sendo que quando eu leio a Bíblia, tem um parâmetro para Deus operar. Deus só opera na verdade. Mas tá bom. Aí chegou a hora de Micaías falar. Quando Micaías chegou, falou: para aí um pouco antes de você falar. Que quem dita as ordens somos nós. Em outras palavras, pensa bem o que você vai falar, porque você sabe, você não tem sido a mesma boca que nós temos falado, e aonde você está vivendo? Você quer voltar para lá? Você quer voltar para lá de onde ele veio? Então eles disseram, ó, eis que a palavra dos profetas a uma boca, são boa para com o rei. Fala coisa boa do rei. Você pôs também a tua palavra como de um deles. Fala o que é bom, senão a batata vai assar. Porém Micaías disse, olha só, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. É mole pro gato? Vive o Senhor, o que Ele me disser. Ele estava dizendo, somente a verdade, custe o que custar. Então vindo, pois, o rei, lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, sobe e prosperará, e serão todos nas vossas mãos. Aí ele viu que Micaías estava blefando, porque ele sabia que aquilo não era de Deus. Você sabe quando você está querendo tomar uma decisão e está fazendo algo que você sabe que não é de Deus? É como eu disse aqui, você pode estar no calabouço, mas no calabouço Paulo escreveu a Bíblia. Não tinha como falar que a cadeia não era permissão de Deus. Então Paulo, ele intitulou ele com um apelido, com um nome. E sabe qual que era? Prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Era prisioneiro, tinha uma algema na mão. Mas quando foi falar com Félix, Félix disse, Paulo, você delira acerca de tanta sabedoria. Quer dizer, Félix estava sentado no trono, Paulo estava com a algema na mão, mas a autoridade do céu estava dentro de Paulo. Então Paulo sabia que a cadeia era de Deus para ele, porque pessoas visitavam ele na cadeia. Foi na cadeia que o escravo de Filemão se converteu, porque foi ouvir Paulo. Foi na cadeia que a prisão, que a guarda de César se converteu. Foi na cadeia que Paulo escrevia a Bíblia. Nós queremos andar sortinho, nós queremos andar que nada aconteça conosco, nós não queremos ter grito, nós não queremos ter dor de cabeça, nós não queremos ter perseguição, mas não tem intimidade, não tem profundidade, Deus não revela a tua palavra, não existe milagre. Mas os caras viviam presos, eles escreviam a Bíblia. A Bíblia fala que João crescia no deserto e rebostecia em espírito. Era no deserto. Quando alguém foge e se esconde por conta própria, Deus vai atrás e reprova. Foi o que ele disse para Elias. O que faz aí, Elias? Sai para fora.
Mas a Bíblia fala que quando Elias profetizou que não ia chover por 3 anos e meio, Deus disse: esconde-te, esconde-te no ribeiro do Querite. Um dia foi Elias que se escondeu por si próprio, mas aí vem Deus logo após e manda ele se esconder. Então não adianta. Hoje eu vou visitar tal denominação porque vai vir alguém lá. Aquela pessoa não me conhece. Querido, tem um que me conhece. E esse um que me conhece, se eu desacatar a palavra, vai chegar a hora que, como aconteceu com Acabe aqui, até na boca do capeta, o capeta vai falar que ele ia cair. Então Micaías disse: vive o Senhor meu Deus, que o que ele disser eu falarei. Então ele disse: eu já não te conjurei para que você não fale somente a verdade no meu nome. Quer dizer, Josafá sabia que ele estava blefando, porque ele sabia que aquela decisão não era de Deus. Muitas vezes nós sabemos que tem algo que não é de Deus, mas existe questão financeira no meio, existe questão familiar no meio, existe coisa no meio que nós não queremos que aconteça, que alguém entristeça, nós não queremos. Ele tinha um negócio com Acabe. Quando ele falou: sobe e prosperará, ele falou: me diga somente a verdade, porque ele mesmo sabia que Micaías sempre fala a verdade. E se ele disse sobe, ele sabia que ele estava blefando. Então Micaías disse: vi toda Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Estava falando da morte de Acabe. E disse o Senhor a este não tem pastor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetizaria de mim bem, porém só mal? O mundo espera que Deus fale bem deles, quando eles amam o sistema do mundo, estão presos no sistema do mundo. São pedófilos, são homens que estão praticando sexo com criança, pedofilias, ideologia de gênero, pessoas que diz que amam criança, mas apoiam o aborto, esperam que Deus fale bem delas. Deus não falará bem de quem vive de mão dada com o mal. Era isso que acontecia com Acabe. Ele vivia de mão dada com o mal e queria que Deus falasse o bem dele. Ele disse mais: Micaías, pois ouvi a palavra do Senhor e vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à esquerda. E disse o Senhor: quem induzirei Acabe, rei de Israel, que suba e caia no monte Gileade? Olha, queridos, e olha que ele teve a chance de crer na verdade. Às vezes eu tenho a chance de crer na verdade, mas só que tem algo meu, do meu coração, que eu não quero contrariar. Eu não quero contrariar o sistema, eu não quero contrariar alguém que eu amo, porque se eu fazer tal coisa, alguém que eu amo vai se entristecer comigo, mas que ele se entristeça comigo, mas que futuramente os seus olhos se abram para a verdade. Então saiu um espírito de mentira, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. Quer dizer, eu enganarei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas.
Quer dizer, eu falarei na boca de todos os profetas dele que ele vai ter vitória quando ele vai ter derrota. Aí o Senhor disse: tu o persuadirás e também prevalecerá. O que o Senhor quis dizer com isso? Que quando a mentira, você é verdadeiro e a mentira não vai prevalecer contra o Senhor, porque a verdade é o Senhor. Que quando você está na verdade e o mal quer prevalecer contra você, te armando uma emboscada, te armando uma casa de caboclo no teu sistema social, Deus vai tentar impedir, porque você é um defensor dele, você é um defensor da palavra, você é um profeta que não senta na mesa do sistema, mas você é um profeta que perturba o sistema com a verdade. Mas quando Deus viu que era Acabe, que era contra Deus, que fazia tudo que era mal diante de Deus, Deus falou para o espírito maligno: você vai persuadir, você vai enganar ele. E eu vou permitir que você prevaleça. E o engano contra Acabe vai ser certo. Ele cairá quando pensar que vai ter êxito. É o que estava acontecendo ali. Todos os profetas falando: sobe que você vai ter vitória. Sobe que você vai ter vitória. Sobe que você vai ter vitória. E tinha um profeta ali, ó. Deus envia um profeta para dar uma oportunidade para ele. Eles poderiam cair de joelho e falar: realmente, eu acredito que tu é um homem de Deus, porque você estava preso no calabouço, você não teve medo, você saiu e veio e continuou. Dá para ver que a verdade é verdade na sua boca, mas não. Aí Deus falou: vai, tu será um espírito que vai persuadir ele a derrota e você vai prevalecer. Vai, sai e faz assim. Aí aquele espírito de mentira entrou tudo nos profetas dele. Aí continuou Micaía: agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Cananá, se chegou e feriu Micaía no queixo. E disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Porque Naanã estava falando assim, ó: se Deus está falando na nossa boca, se Deus está falando na boca de 400, nós somos 400 aqui, você está sozinho. E você acha então que nós 400 estamos mentindo? E você sozinho está falando a verdade? Deu um soco na boca de Micaía. A Micaía outra vez veio com a verdade. Custe o que custar. Porque quem sustenta os verdadeiros é Deus. Os verdadeiros vivem no deserto, os verdadeiros vivem no calabouço, os verdadeiros vivem com restrição de pão, a verdadeiro vive com restrição financeira, mas só que é aí que se cria música espiritual. Porque a riqueza dos verdadeiros não está na terra, a riqueza dos verdadeiros é a vida eterna, e ele se contenta com a vida eterna. E disse Micaía: eis que verá naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: pega ele e leva até Amon, o governador da cidade, e a Joá, filho do rei. E direi a ele: assim diz o rei, coloca esse homem na casa do cárcere, sustenta com pão da angústia e com água da angústia até que eu volte em paz. Não adianta eu dizer que eu tenho paz nas coisas dessa vida, quando, na verdade, não tem como nós ser preenchido com as coisas dessa vida.
Micaías parou e disse: se tornares em paz, se tu voltar vivo dessa missão, não foi Deus que falou por mim. Ainda falou: olha, presta atenção, pô, gente, vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Se ele voltar vivo dessa missão, não foi Deus que falou na minha boca, enquanto 400 falou que ele vai ter paz, né, nessa missão. E a Bíblia fala que subiram, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as suas vestiduras. Josafá não foi bobo não, mandou ele vestir o traje de rei dele. Olha só, Josafá estava junto, mas usou de estrategista, porque sabia que realmente ele seria punido. Mas os negócios religiosos, os negócios econômicos, falava mais alto. Às vezes nós estamos seguindo um caminho com pessoas que a gente sabe que aquele caminho não é bom, mas a gente quer estar junto para agradar, a gente quer estar junto por causa mútua, que infelizmente não é de Deus. Então ele falou: veste a tua veste, porque ele sabia que Saul, com o seu traje de rei, ia ser identificado quando viesse para o eliminar. Entende? Então o rei de Israel entraram na peleja, deu ordem, porém, o rei da Síria. Olha o que o rei da Síria falou. Olha a sabedoria. Enquanto a mente de Acabe ficou fechada, Deus deu sabedoria ao inimigo. Deus deu sabedoria ao inimigo. Olha só que o capitão disse: ó, não pelejarei, não peleja contra ninguém. Eu não quero pequeno, não. Vai e peleja só contra o rei. Eu quero o rei de Israel. Por quê? Porque a justiça tinha chegado para Acabe. E não adiantava tentar consultar profeta mentiroso, porque Deus tinha decidido. E quando Deus fala, está falado. Então olha o que aconteceu aqui, ó. E vendo capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Olha aqui, ó. Deus ainda livrou Josafá. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem na sua... Olha só. Eu tinha esquecido disso daqui. Eu já passei por aqui. Quando Deus quer pegar, querido, já Elvis, tinha um homem, na sua simplicidade, ele armou o arco. Olha só. Esse homem armou o arco, estava experimentando. Com certeza era um arco a qual ele usaria pela primeira vez. Estava assim, ó, olhando, olha. É bem flexível, viu? É bem flexível. A hora que eu tiver a oportunidade, eu vou usá-lo. E sem querer, a flecha escapou do arco. E aonde a flecha foi parar? Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre a juntura. E a couraça, então, e disse o carreteiro: vira a mão, tira-me do exército, porque estou muito ferido. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de frente do Síria até tarde e morreu ao tempo do pôr do sol, como Deus tinha permitido. Então esse é o perigo. Eu estou sentado na mesa do sistema, eu quero chegar perto, eu quero ter oportunidade. Teve uma vez que um pastor falou para nós: vamos se aproximar. Tinha chegado um pastor novo na cidade, ele disse: vamos se aproximar do chefe, que ele vai nos dar a oportunidade.
Deu mesmo. Sabe o que ele fez? Ele afastou todos nós de perto dele. Eu lembro que eu fui mandado lá para uma cidade afora. Mas eu creio que foi de Deus. Deus nos livrou de sentar na mesa do sistema. Porque quem senta na mesa do sistema vive de oferta. Quem senta na mesa do sistema faz as suas próprias escalas, agenda aberta. E tudo bem, se a agenda está aberta, quando vem a oportunidade, vai sempre nos lugares onde a oferta é maior, como que se o lugar onde a igreja é pequena não fosse de Deus. Então por isso falam o que o sistema quer ouvir. Porque se eu falar a verdade, eu não prego mais lá. Eu não vou mais lá. Mas só que Deus levantou Elias em ocasião em que a adoração a Baal ameaçava a própria existência da adoração a Jeová em Israel. E nós estamos vivendo também em um tempo em que a verdadeira adoração está sendo ameaçada nos dias de hoje, por pessoa que diz que vão no templo para adorar a Deus, mas quando chegam lá, cultuam a si mesmo. Suas orações são para si mesmo. Querem exigir que Deus faça a eles e não a Deus. Mas Deus vai levantar profeta. Deus vai levantar profeta que não senta na mesa do sistema. Porque quem senta na mesa do sistema, a verdade foi comprometida na boca dele. Porque vivem de oferta e tem medo de dizer a verdade e perdeu o lugar na mesa. Mas Deus vai levantar pessoas que falem custe o que custar. Pessoas que não têm medo de viver no calabouço. Pessoas que não têm medo de perder a oportunidade. Pessoas que sabem que se receber uma única oportunidade, ele fala, eu não vou ter a chance de voltar aqui, porém, eu vou falar, vive o Senhor, o que o Senhor manda. E o Senhor sempre vai abrir porta para quem quer falar a verdade. Porque a verdade não é nossa, mas a verdade é dele. A verdade é dele. Então está na hora de falarmos a verdade. Falarmos a verdade. Custa o que custar. Muitas vezes nos despimos da verdade, porque quem fala a verdade vive no calabouço. E a mídia não está no calabouço. A mídia não está onde está a solidão. Muitas vezes não falamos a verdade porque aqueles que falam a verdade vivem no deserto. E a mídia não vive no deserto. A mídia está em cima do púlpito. Eu acabei de fazer um grande feito. Eu acabei de orar e caiu fogo do céu e consumiu os 400 profetas. Eu acabei de falar que não ia chover por 3 anos e não choveu. As pessoas devem me ver. Eu vou ganhar seguidores. O meu nome vai ser a bola da vez. Mas aí vem Deus e fala, esconde! Esconde! A Bíblia fala que Jesus se escondia no deserto, mas a fama dele corria. Quanto mais ele escondia, mais Deus mostrava ele. Não é nós que vamos buscar seguidores nas redes sociais. Porque no tempo de Deus na sua vida, vai ser as pessoas que vai colocar corte das suas mensagens nos canal deles. No tempo de Deus, aquelas mensagens que você ministrava que ninguém ouvia,
porque não era o tempo de Deus. Aquele currículo que você tinha, que você sabia que não adianta falar. Aquelas mensagens que ninguém ouvia no tempo de Deus. As pessoas vão fazer corte delas e vão colocar nos seus YouTube. E você vai se alastrar em toda a rede social, porque o tempo de Deus chegou. Porque a perseguição veio contra você, que perturbava o sistema, mas você não torceu nem para a direita nem para a esquerda, mas você segurou o patuá, segurou que nem Micaías, somente falando a verdade, sofrendo as perseguições, os desprezos. Mas sempre quando você aparecia, era com a verdade, era com a verdade. Não importava a solidão, não importava o que você estava comendo. Ele achou 450 profetas para falar o que ele queria. Mas Deus já tinha decidido que não era aquilo. É isso que temos que saber e não queremos saber. Queremos que alguém fale coisa para nos agradar. Isso não nos interessa, a verdade não nos interessa. Quando eu estava tirando a carta de carro, a moça olhou para o meu lado e falou algo que eu me entristeci muito, mas ela estava falando a verdade. Ela falou: Ademir, amanhã já falta 3 dias para acabar as suas aulas. E você não aprendeu ainda mudar de marcha. Querido, eu estava se enganando. Estava para acabar a aula, eu não estava sabendo mudar de marcha, eu não estava sabendo engatar a primeira, eu não sabia engatar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aquilo lá doeu tanto que eu cheguei em casa, desenhei um câmbio na folha de um caderno. Primeira, neutro, segunda, terceira, quarta e quinta. E fiquei estudando ali. Quando eu voltei lá no outro dia, ela falou: ah, foi bom te chamar a atenção, hein, rapaz? Eu falei pra ela: obrigado. Somente a verdade, que doa mesmo, somente a verdade, porque a verdade nos leva à vida eterna, porque a verdade não passará, mas ela prevalecerá, ela vencerá o deserto, ela vencerá, o mar vai se abrir pela verdade. A verdade levou José dentro do palácio. Dentro do palácio, na verdade, tinha uma mulher esperando José, na verdade, tinha filho esperando José, na verdade, José seria o homem mais rico do Egito depois de Faraó. Porque é a verdade, querido, é a verdade, somente a verdade. Diga assim quando alguém aparecer: não me engane, não me engane, eu te conjuro que diga somente a verdade. Não se interessa para as coisas de Deus. Parece que eu vejo aqui um Josafá no tempo de hoje. Pessoa está cheio de Josafá, pessoas que se interessam em ir na igreja, mas quando chega lá, não quer se submeter àquilo que Deus, não quer morrer, não quer abandonar o mundo. Ah, não volto mais não. Aí vai para uma igreja onde pode fazer tudo. Ah, aqui sim. Aqui sim. Pessoas que vão na igreja, mas quando chega lá vem uma palavra de Deus, que é o prumo. Ah, não volto mais aqui não. Ele me conhece, aquele pastor. Ele me conhece. Você acha, rapaz? Deus ama todo mundo. Querido, Deus ama sim. Mas o seu erro, você vai ter que pagar com as consequências. Vai ter que pagar com consequências. Porque quando Davi pecou, ele viveu com depressão, jogado pelo chão do palácio. Ele teve que fugir do palácio. As pessoas zombavam dele no deserto, porque ele estava pagando por um erro que ele cometeu. Deus perdoou ele, mas o preço ele iria pagar.
Então não seja um Josafá. Fui lá ontem, mas você acreditou naquele cara que estava pregando? Rapaz, fala umas coisas, né? Teve um irmão que veio pregar esses dias de São Paulo, mas saí contente da igreja. É esse o problema. Quando a gente sai falando, não sei se o céu subiu, ou se o céu desceu, ou se a terra subiu. Agora quando a gente sai refletindo, rapaz, que palavra, cara, eu preciso melhorar. Meu Deus do céu, agora eu percebi que eu tô longe de Deus. Que coisa, hein, velho? E o cara não me conhece, foi Deus mesmo, meteu o reio mesmo. Oh, maravilha! Guarda esta palavra, querido. Guarda a palavra. Aonde João crescia? Na mesa do sistema? Quando ele veio com a verdade, o sistema cortou a cabeça dele. Quem prega a verdade perde a cabeça. Mas até hoje a história de João Batista vive. A história de João Batista vive. E ele está nos esperando com Deus. E onde está aquele que o decapitaram? Então não tenha medo do deserto. Não tenha medo do calabouço. Esses dias eu estava falando para o meu filho. Filho, sempre nos momentos mais difíceis que Deus aparece. Aonde Pedro teve grande milagre? No meio da tempestade. Aonde Pedro imitou Jesus? Foi no meio da tempestade. Aonde Jesus apareceu? Foi no meio da tempestade. Foi quando eu quebrei meu joelho que eu vi o milagre de Deus curando meu joelho. Deus vai se manifestar no caos. Deus vai se manifestar no deserto. Deus vai manifestar no calabouço. Mas somente a verdade. Somente a verdade. Somente a verdade. Custe o que custar. Não queira que alguém fale algo que não é verdade. Só para alimentar o ego. Não queira. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Eu não vou mandar alguém compartilhar essa mensagem. Sabe por quê? Ela vai aonde Deus quer. Se ela for até um só, é aonde Deus quer nesse momento. Se ela for até uma pessoa só, eu creio que é a pessoa que Deus quer que ouve. Deus abençoe.